Nós acabamos de chegar no momento em que não dá pra continuar as videoaulas sem que vocês saibam de uma coisa antes, tá? Antes da gente continuar fazendo nosso sistema de target, a gente não pode ir pra frente sem que vocês entendam direito o que é uma função, o que é um collapse node e o que é uma macro. Então, a videoaula tá começando. Presta atenção. Vamos começar então pelo mais fácil, né? O que é um collapse node? Beleza, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos vir aqui para nossa esquerda. A gente tem aqui os nossos, a nossa programação de movimentação. Para a gente criar um collapse node, assim como o nome dele, ele já fala um pouquinho, já meio que é uma descrição do que ele faz, né? Um collapse node, a gente vai colapse, como é que se fala? Como é que eu traduzo isso no português? A gente vai meio que comprensar, comprimir, a gente vai juntar tudo dentro de um nodezinho. Beleza, se eu selecionar todo mundo que tá aqui dentro, eu clicar com o meu botão direito, vai aparecer na abinha aqui, ó, de organização, vai aparecer collapse node, collapse to function e collapse to macro, tá? A gente vai ver todas essas três opções aqui nessa aula. Então vamos começar pelo mais fácil, né? Vamos começar pelo collapse node. Cliquei no collapse node, ele criou isso aqui, aquele gráfico em grandão aqui, cheio de coisa aqui dentro, virou essa coisinha aqui, né? Ele tá com o nome de collapse graphic 0, a gente pode nomear ali para tipo colocar de gráfico de movimentação, gráfico move, vou abreviar, tô com preguiça de escrever, gráfico move, tá? Então tudo isso aqui, todo aquele gráficozão virou esse tiquinho de código aqui, tá? Então ele virou isso aqui, tá? Isso é mais por questão de organização, tá bom? Então pra você que tá, meu Deus, o código sumiu, ai meu Deus, eu não sei onde que tá dentro do gráfico aqui, ó, dentro da nota, tá dentro da nota, tá bom? Tá, da mesma forma que a gente consegue criar aqui os nodezinhos aqui e comentar, a gente consegue também deixar isso aqui com a cor diferente, ó. Aqui nos detalhes, no menuzinho de detalhe, a gente tem aqui, ó, graphic, a gente tem a descrição do gráfico, a gente pode colocar também o que a gente quiser, mas eu não, sei lá, eu não coloco, tá ligado? Eu não coloco descrição, só coloco o nome mesmo. E a gente tem a instance core, a gente pode mudar a cor que a gente quiser também. Vai mudar a corzinha aqui do nosso gráfico aqui, não sei se dá pra reparar, porque é bem sutil, aparece ali bem no meiozinho dele, a cor que você quiser, né? Então, isso é uma questão mais de organização, sabe? O collapse node é uma questão de organização, sabe? Não tem nenhuma função que eu acho que, assim, necessária, né, e tal, mas é mais por questões de organização mesmo, né. Então o collapse node basicamente é isso, tá? Então tá tudo dentro aqui dentro, né, que frase é essa? Tá, essa nota aqui, ela não tem entrada e nem saída, porque não precisa, tá? Isso é basicamente um gráfico, ele cria meio que um gráfico separado para essa nota, tá bom? É como se fosse uma função, mas não é uma função, tá, beleza? Vamos passar para a próxima seria uma função, né? O que é uma função? Lembra que a gente fez na aula passada? A gente fez isso aqui, ó, get alvo da mira. Isso aqui é uma função, né? Uma função é tipo um collapse node, só que ele é de uma função. Geralmente ele é usado para fazer uma tarefa, né? Então ele vai executar um código de ação. Ele é bastante usado para quando você for puxar a informação de uma blueprint para outra. Por que você usa uma função e não usa um collapse node? Porque uma função ela pode ser chamada através de outra blueprint, né? Tendo a referência dela aqui, por exemplo, o inimigo, a gente fez o alvo da mira e o alvo da mira é o inimigo. Se tivesse uma função dentro do inimigo, a gente conseguiria chamar essa função por aqui. Então as funções elas são bastante úteis por causa disso, tá? Você consegue programar um código inteiro dentro de uma única função, e essa função ela pode ter valores de entrada, né? Como a gente colidiu aqui como é que eu vou falar isso? Colidiu, colapsou. Como a gente transformou o nosso código numa nota só, numa função, ela já vem aqui com as notas de entrada e saída, tá? Mas como seria que se eu fizesse uma função do zero, né? Então, para a gente criar uma função do zero, a gente vem aqui no nosso gráfico aqui, ó, a gente tem aqui funções. Não, melhor, eu vou fazer dentro do nosso inimigo para vocês verem como que isso é fácil de ser usado. As funções é bem úteis de ser usadas, né? A gente tem aqui com o nosso personagem principal, mas agora eu vou entrar lá no nosso inimigo base. Vamos no inimigo base, tá? Você vai fazer as funções dentro do inimigo base, tá? Eu tô aqui com o nosso inimigo base, é o espantalho, beleza? Ele não tá nem animado nem nada. Eu vou entrar no meu gráfico de animação e vou aqui em funções, eu vou criar uma nova função para ele. Eu vou criar essa função e chamar essa função de teste, para vocês entenderem o que eu tô falando. Beleza, a gente criou a nossa função aqui, ó, teste. Agora a gente vai lá no line BP,
lá naquele código que a gente fez, ó, get alvo da mira, que ele vai estar pegando o nosso inimigo e tá setando o nosso inimigo numa referência. Então, agora, deixa eu só copilar ele aqui, né, para ele funcionar. Copila, se você tiver criado aí não compilado, copila, porque senão não vai aparecer aqui para você chamar, tá bom? Então a gente pegou o nosso target ref, que é o nosso inimigo, que ele tá aqui na nossa cena, né? Todo aquele código lá, que vocês já estão ligados como é que é. A gente pode puxar desse inimigo funções, por exemplo, essa função que a gente acabou de criar, por exemplo, test, call function, text, test. Tá, então quando você cria uma função, naturalmente ela vai vir com o node de entrada e o node de saída, né? E logicamente ela vai pedir um target, né? Uma referência de quem que é essa função, é do nosso inimigo, né? Então ela vai linkar aqui, que é a referência dessa função para ela ser chamada. Então ela precisa existir isso aqui, tá? Isso aqui sempre vai estar aqui. Mas por que essa função ela não tem nenhum pininho aqui embaixo? E essa outra função que a gente criou, ela tem aqui, ó, as inimigo base e um pininho, né, do cache que a gente fez lá dentro. Por que ela tem isso? Porque existe uma coisa chamada input e output, que são as entradas e as saídas, né? E essas entradas e saídas, ó, tô lá no meu inimigo base agora, dentro da minha função, tá bom? Então eu vou fazer o nosso inimigo lá, nosso inimigo base, e fazer alguma coisa com essa função aqui, seja imprimir alguma coisa na tela. Então eu vou tirar esse event tick aqui aliás, eu vou tirar esse print string só pra gente ver o print string do nosso inimigo acontecer, porque senão, né, isso aqui vai ficar spamando na tela, não vai dar pra ver ele fazer as coisas lá. Então, e agora, vamos fazer ele fazer alguma coisa, né? A gente tá chamando a função toda vez que a gente clica com o scroll do mouse, a gente acerta o inimigo e a gente vai chamar essa função nele, tá? Então, dentro dessa função, lá nele, né, então a função é dele, então a gente tem que programar nele, tá? Então, nessa função teste, eu quero o seguinte, eu quero que ele printa o nome do meu personagem, né? O nome do nosso personagem é LineBP. Então ele vai ter que puxar a referência do nosso personagem para printar na nossa tela. Então como é que a gente faz isso? A gente pode fazer por input e output. Lembra que eu te falei das entradas e saídas? São basicamente esses pininhos aqui de baixo, aqui, ó, de baixo. O target aqui, ele self, ele vai sempre existir, mas a gente pode chamar um novo input aqui, ó, que ele vai aparecer aqui embaixo. Vocês vão ver agora isso. Aqui em input a gente pode criar, ó, new parameter. Se eu vendesse um curso de inglês, alguém inglês é bom, hein? Em novo parâmetro, a gente pode chamar esse novo parâmetro de, por exemplo, line ref. A gente pode chamar de line ref. E o tipo da minha blueprint, ela não vai ser booleana ou não vai ser uma float, ela não vai ser nada disso. Ela vai ser uma variável de tipo objeto. Eu posso puxar aqui a variável aqui, ó, line BP, criando uma variável com referência da minha blueprint. Então a gente procura aqui line asterisco BP, que é a blueprint que a gente criou. Então tá aqui, ó, line BP. A gente vem aqui na setinha e vem aqui, ó, object reference, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Nos inputs a gente cria um pininho que é uma entrada de variável. Tá? Eu não sei se tá dando para vocês pegar, mas é um pininho que vai encaixar uma variável. Qual variável que vai ser encaixada? A gente seta o tipo de variável que pode ser encaixada. Então, a entrada, como a gente quer pegar o nome do nosso personagem, então eu vou criar uma variável de tipo objeto com referência no nosso line. Então, line BP. E a gente clica em object reference, tá bom? Né? Então a gente criou uma variável de tipo objeto, né? Uma referência criada ao meu LineBP, tá? Essa variável aqui, ela tá vazia, tá? E vocês vão entender por que ela tá vazia. Quando a minha função ela ser chamada aqui, ó, ela até mudou aqui a corzinha, tá azul agora, que a gente criou, ó, line object reference. Então a gente precisa de uma referência do nosso personagem, que é esse cara aqui, tá? Então vai funcionar o seguinte: quando essa função ser chamada, ela vai pedir uma referência. Essa referência de quem? É da minha blueprint. Então eu posso pegar aqui, e chamar um node aqui que vou chamar aqui, ó, create reference. Deixa eu puxar por aqui que fica mais fácil. Eu puxar do pininho para cá. Eu vou chamar aqui self. Get reference to self, tá? Ele vai pegar ele mesmo, tá bom? Isso aqui é uma variável,
dele mesmo. É tipo, eu tô pegando a minha blueprint e tô transformando isso numa variável, tá? Então vamos lá para ver se você está entendendo, tá? Então a entrada, quando eu chamar essa função lá no LineBP, ele vai pedir uma entrada. Essa entrada é a referência do LineBP, né? O tipo de variável dela é de LineBP, ou seja, nenhuma outra variável vai ser aceita aqui. Se eu pegar o pulando e pegar aqui, ó, get pulando, ela é uma booleana, ela não vai entrar aqui, não aceita, porque uma booleana é diferente de uma variável de tipo objeto. Então ela não aceita. Se eu pegar uma direção y aqui, ó, get, não vai, não aceita, não é o mesmo tipo de variável. Então não faz sentido eu linkar aqui. O que é essa variável de tipo objeto? É a referência da minha blueprint, tá bom? É tipo, eu quero pegar a minha blueprint inteira e colocá-la dentro de uma função. Então, para a gente criar isso, como a gente já tá dentro do LineBP e a gente está chamando essa função aqui, é só a gente puxar e chamar aqui, ó, self. Tá? Então ele vai criar uma referência para a gente mesmo, self, eu mesmo, tá bom? Então ele vai pegar ele mesmo e transformar ele como uma variável, tá? Então ele vai pegar ele mesmo e setar essa variável lá da nossa função como ele mesmo. Entendeu? Entendeu? Deu erro aqui porque aqui eu não tinha compilado, tá? Só copila os dois, tá? Porque você tá usando a mesma função nos dois lugares, então você tem que compilar os dois, tá? Eu até assustei aqui, eu achei que a gente tinha feito errado aqui. Beleza, então dentro da nossa função eu quero que, por exemplo, eu printa o nome da nossa blueprint. Então eu vou vir aqui e dar um print string e vou puxar o line_ref e colocar aqui, ó, tá? E ele já vai criar um nomezinho, ele vai criar um nodezinho pra gente, ó, get display name. Ele já vai pegar o nome do nosso display que vai printar LineBP. Então, se tudo funcionar, ele vai printar na tela LineBP, tá? Então vamos testar para ver se isso está funcionando. Tem umas motos passando que tá me irritando tanto, meu Deus. Vou dar play e quando eu acertar meu espantalho, ele printa na tela LineBP. Printou na tela LineBP. Printou na tela LineBP. Então, eles estão conversando, sabe? É uma troca de informação. E como seria os outputs, né? Que seria as saídas, tá? As saídas é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer que, vamos supor que eu quero que essa função me fale se eu fui bem sucedido ou não, né? A gente tem um print string para falar que se deu certo, ele logicamente vai printar, então a gente sabe que funcionou. Mas vamos supor que não tinha o print string e aconteceu algum código aqui dentro e a gente quer um retorno, né? Uma saída. Então a gente pode vir aqui em output e dizer que esse output aqui, a gente cria um novo parâmetro aqui e vamos dizer que essa variável vai ser de tipo booleana, né? E dizer aqui, ó, sucesso, tá? Então ele tem um node de saída e essa saída vai retornar pra gente verdadeiro ou falso. Como? Se eu conseguir pegar minha variável, então eu não vou printar na minha tela mais, eu vou deletar isso aqui. Então quando a minha line_ref ela for válida, então lembra que eu disse para vocês quando a gente cria ela aqui, ó, só a gente vir aqui e puxar a referência do LineBP, ela tá vazia, é uma variável de tipo LineBP, só que não tem nenhum LineBP dentro dela. Imagina uma bolinha azul. Imagina essa variável como se ela fosse uma caixa azul, né? Que ela aceita só bolinhas azuis. Bolinhas azuis. Então dentro dessa caixinha azul só vai entrar bolinhas azuis. Lembra que eu tentei colocar uma booleana, né, nesse pininho, não deu certo? Então imagina se eu tentasse pegar uma bolinha vermelha e colocar nessa caixinha. Não ia aceitar, não ia funcionar. Então só entra bolinhas azuis, só entra variáveis do tipo line_ref, que é a nossa blueprint. Que é a nossa blueprint lá do nosso personagem principal, LineBP. Tá? Que inclusive foi você que deu esse nome. Não se confunda, tá? Então, enquanto essa função não for chamada, essa caixinha, essa variável aqui de tipo LineBP, essa caixinha, ela vai estar vazia. Ela só vai ser preenchida quando ela for chamada lá no meu LineBP, que quando ela for chamada, a minha referência vai ser setada para ela. Então ela só vai passar a existir quando ela for chamada aqui, e aí a minha referência de self, né, da própria blueprint, ela vai setar aqui, e aí ela vai passar a existir, que essa variável aqui vai ser a minha própria blueprint, entendeu? Então enquanto ela não for chamada, ela não vai existir. Então a gente pode pegar aqui, ó, pega ela e promove para uma variável. E a gente pega ela aqui, coloca aqui
e dá um get line ref, e a gente clica com o botão direito e promove, cadê? Aqui, ó, convert to get valid. Ele vai converter o nosso node para get, esse get valid aqui. Então ele vai estar 3 saídas, tá? Ele é válido? Ela é. Ele vai fazer alguma coisa. Ele não é válido? Ele vai fazer outra coisa, tá? Então vai fazer assim, ó. Ele vai pegar a nossa referência lá. Ela vai ser chamada, vai setar a referência nela. Ele vai setar uma referência aqui dentro também. E aí ele vai setar, ele vai perguntar nesse getValid, basicamente ele vai pegar a nossa variável e vai perguntar, olha, essa variável ela existe, ela está preenchida? Se não, a gente seta o sucesso como falso. Se for verdadeira, a gente pode dar um Ctrl W. Se for verdadeira, a gente pode colocar aqui e deixar marcado como sucesso. Tá, a gente compila, salva, agora a gente vai lá no nosso line BP e agora a função mudou de novo, agora ela tem a saída dela, ela retorna esse node de sucesso, que é uma booleana, de verdadeiro ou falso. Então eu posso puxar aqui um branch, dentro da nossa blueprint, um branch, e esse branch vai ser a condição desse sucesso aqui. Então, se for verdadeiro, ele vai printar na tela pra gente, print string, um parabéns, printar na nossa tela um supimpa. Se for falso, ele não vai printar nada, tá? Eu sei que não vai dar falso, mas enfim, a gente compila, ele vai dar aqui um supimpa pra gente, tá? Então vou dar play, quando acertar, ó, supimpa. Então basicamente é isso que é uma função, é assim que ela é criada, tá bom? Então, e é por isso que ela é bastante útil, né? Diferente do Collapse Node, que a gente só tem elementos visuais, né? A gente só vai ver, a gente vai fazer isso mesmo mais para propósitos visuais. A função não, a função ela é bastante útil mesmo, você consegue chamar de uma blueprint para outra essa função, você consegue pegar a referência da blueprint e mandar ela executar uma função, né? Então é bastante útil, tá? Posso deletar isso aqui, a gente não vai usar mais, tá? Só que tem um porém, eu não consigo usar delay dentro de uma função. Vamos lá no line BP, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui com delay. Aqui, ó, o jump, por exemplo. O jump, ele tem nosso códigozinho aqui do jump, ele tem um delayzinho para setar pulando falso de novo. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar isso aqui e transformar numa função, eu não conseguiria, ó, eu não ia deixar, ó, collapse to function. Olha lá, collapse to function failed. Mas a gente tem também os nossos macros, tá bom? Os macros, sim, os macros eles aceitam isso, tá? Então a gente pode aqui, ó, collapse to macro, ele vai criar um macrozinho pra gente, tá? E o macrozinho, quando ele tem delay, ele tem um tempinho dentro assim, ó, um reloginho, né? Então a gente pode abrir o macro, é a mesma coisa de uma função, tá? A diferença do macro para função é que o macro, ele não tem necessidade de entrada, a função sim, tá? A função é uma execução, ela vai ter uma entrada e ela vai ter uma saída, tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui, ó, aquela parte que a gente fez o combat mode, a gente criou o select para o nosso combat mode. Vocês podem perceber que ele não tem node aqui de execução, nesse pininho branco aqui seria a execução do nosso blueprint, ele não tem, isso aqui são só verificações, né? Então a gente pode pegar isso aqui e collapse to macro, tá? E ele vai transformar o macro, ó, né? Ele é bastante parecido com o collapse node. Tá, parece que não, né? Parece que é tipo, é muito igual a esse, né, e tal, mas o macro ele é bastante usado mais para controle de fluxo também, tá? Ele é bastante usado para controle de fluxo. E a diferença dele para função também é que a função ela é chamada em outras blueprints, o macro você não consegue chamar, tá? Mas o macro, ele é interessante para controle de fluxo. Por exemplo, o gate é um tipo de macro, o gate. Esse gate aqui é um tipo de macro. Você vê que até as cores dele, ó, eles são da mesma cor. O node ele tem a mesma cor que o macro, porque ele é um macro. Se eu dar 2 cliques dentro do gate, vai abrir uma nova janelinha pra gente, ó. Isso aqui é uma... Vocês devem estar achando isso aqui, meu Deus do céu, quanta coisa, meu Deus. Então, isso aqui é o Standard Macros, tá? Esse gráfico aqui que abriu pra gente é o Standard Gráficos. É o Standard Macro, tá? Nossa, quem toparia comprar um curso de inglês comigo, hein? Tá, esse código aqui dentro, aqui, ó, todo esse monte de fio pra lá e pra cá aqui, é tudo controle de fluxo desse nodezinho aqui. Então, esse Standard Macros aqui é todos os macros que já vêm presetados aqui,
tá? Então a gente tem creating, ascension, for loop e tal, o each for loop lá que a gente criou, aqui ó, each for loop, tem todos os controles de fluxos lá. Isso aqui basicamente são controles de fluxo, tá? Como assim controles de fluxo? Eu vou fechar porque eu não quero que você se confunda com isso. Eu vou só mostrar o nosso nodezinho aqui, ó. Tá? Como assim controle de fluxo, noob? O que isso quer dizer? Bom, o gate era um node de controle de fluxo. Como assim? Vocês podem ver que aqui tem, ó, tem vários pininhos de execução. A gente tem entrada, a gente tem open, close e toggle. Tá, e a gente tem uma saída, exit. Eu não tenho nenhum exemplo prático agora para te explicar como é que funciona o gate, né, o portão, mas basicamente é controle de fluxo. Você pode ter até uma ideia aqui, uma noção, ó. Quando a gente apertar algum botão, ele vai entrar, né? Ele tem várias entradas e tal, mas nem sempre ele vai sair, sabe? Às vezes você pode acontecer alguma coisa no fluxo aqui que impede de sair. Por exemplo, o gate é um nodezinho que simula um portão, né? Então o portão ele tá aberto, ele vai fazer alguma coisa. Portão fechou, ele não vai deixar entrar. Tipo, o portão, se o portão ele tá fechado, quando ele entrar aqui, ele não vai dar saída, entende? Então o gate ele é tipo um macro também. Eu não tenho nenhuma utilidade prática agora para fazer o gate, mas a gente vai usar um gate para fazer o nosso set combat mode. Aqui a gente vai usar um gate ali em cima, mas agora eu não tenho utilidade prática com isso. Mas tenha isso em mente, tá? O macro é mais usado assim, mais para controle de fluxo, tá? Como o nosso gate, por exemplo, se eu der 2 cliques nele e abrir, vocês vão ver que aqui a gente tem os standard macros, tá? Que é tipo os macros pré-setados da Unreal, né? Que eles já são criados aqui pré-setados. Eu não quero confundir vocês, então deixa isso aqui fechado, deletar isso aqui por enquanto, tá? Então o macro ele é basicamente isso, tá? Deixa eu abrir o macro aqui, ó lá. Basicamente ele só tem isso aqui, tá? Dentro aqui. Ele é igual o Collapse Node e ele é usado bastante para controle de fluxo. Só que diferente do Collapse Node, que ele não tem, o Collapse Node ele não tem nenhuma utilidade assim de controle de fluxo real mesmo, é mais por organização. O macro não, o macro ele já é mais funcional, ele controla o fluxo da sua blueprint se você fizer direitinho, entendeu? Então esse vídeo aula vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu tentei dar o melhor aqui, fazer as coisas bem explicadas de uma maneira bem simples para vocês, tá bom? Tá, qualquer coisa me perguntem, tá bom? Eu vou adorar responder as perguntas de vocês. É só você me perguntar que eu vou te responder assim que possível, beleza, jogador? Então é isso, o vídeo aula vai ficando por aqui. Rush nos seus sonhos que é sucesso. Falou, jogador!